Alô, amigos do canal. Hoje vamos falar sobre as 7 igrejas e especificamente sobre a igreja de Laodiceia, aquela que foi considerada a igreja fria, igreja sem motivação espiritual. A igreja de Laodiceia, mencionada no livro de Apocalipse na Bíblia, é caracterizada pela sua mornidão espiritual. Jesus a repreendeu por sua falta de fervor e a descreve como nem fria e nem quente. Esta mornidão é uma metáfora para a indiferença e a falta de compromisso com a fé, onde a igreja se sentia satisfeita com sua condição material, mas negligenciava a sua necessidade espiritual. Ela se considerava a igreja dos ricos, prósperos e que não precisavam de nada, mas na verdade eram espiritualmente pobres, cegos e nus aos olhos de Deus. Mas vamos ao texto real. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Isso está escrito lá em Apocalipse 3:17. Às vezes nos tornamos materialistas, onde o ganho financeiro é mais valorizado do que uma vida espiritual repleta. Não quer dizer que o fato da riqueza te permear que vamos esquecer a paz espiritual que podemos encontrar. Não é fácil ouvir essas palavras, principalmente quando são proferidas pelo Senhor Jesus. Pode-se dizer que a carta direcionada à igreja de Laodiceia, ela possui a mensagem mais dura a ser recebida. Nesta carta, a igreja não recebe sequer um elogio, somente repreensão. Resumindo, ela está estacionada na fé. Apesar de se considerar rica, o Senhor Jesus só viu pobreza, miséria e uma grande cegueira espiritual. Pensava ser autossuficiente, mas não era nada e não tinha também nada a oferecer. Laodiceia foi uma cidade fundada por volta do ano 250 a.C. por Antíoco da Síria. O nome foi uma homenagem a então sua esposa Laodice, nos tempos do Império Romano. Essa cidade era a mais rica de toda a região da Frígia, e a principal em todo o circuito das 7 igrejas da Ásia. Vamos lembrar que, originalmente, a cidade era chamada de Dióspole, cidade de Zeus, e Roas também foi chamada. Em relação à igreja de Laodiceia, que é mencionada no livro de Apocalipse, lá na Bíblia, não há uma figura específica listada como fundadora. Muito bem esclarecido, eu acredito, por historiadores. No entanto, é possível que Epáfras, um discípulo de Paulo, tenha desempenhado um papel muito importante na fundação desta igreja, já que ele também fundou a igreja em Colossos, uma cidade bem próxima dali. Eu disse com relação à igreja e não à cidade. A sua fundação possuía grandes centros bancários, as trocas e negociações eram frequentes, com um forte comércio no local. Ela era localizada no Vale Pelico, onde se produzia uma lã negra brilhante que era usada para a fabricação de mantos e tapetes negros. Lá pelos pais, a cidade, por isso que a cidade era muito bem conhecida.
Laodiceia também foi o lar da escola de medicina e da própria manufatura da invenção do colírio. Por volta do ano 60 depois de Cristo, a cidade sofreu um grande terremoto que a destruiu, mas essas riquezas foram providenciais em sua reconstrução. Ela foi a única cidade atingida que não usou de recursos públicos, vamos dizer assim, para ser reconstruída, por ela ser financeiramente independente. Sempre foi uma região rica, uma cidade rica. Outra referência a respeito dessa cidade era sobre suas águas, e ela não possuía fontes próprias. Suas águas vinham dos aquedutos e traziam água das fontes termais de Hierápolis, que eram famosas por seu poder curador, e das águas frescas de Colossos, e quando chegavam em Laodiceia, elas estavam mornas e tépidas. Sim, ela vinha de outros lugares, porque ali não tinha como ter água. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 2,17, afirma que seu ministério não era uma forma de lucro, mas um serviço a Deus. Ele enfatiza que a mensagem de Deus não deve ser negociada, não tem valor. O que vemos hoje é a perda da confiança pública na igreja, em líderes religiosos. Estamos vendo isso atualmente. Traz danos à imagem do cristianismo e da mensagem religiosa e, consequentemente, um impacto negativo na vida de fiéis que se sentem enganados e explorados. Como conclusão, estamos vendo a troca da palavra de Deus por dinheiro, onde é uma prática condenada pela própria Bíblia, que incentiva a honestidade e a generosidade e o serviço próximo ao próximo, não a exploração financeira em nome da fé, é o que nós estamos vendo hoje. O envolvimento de pastores em esquemas de corrupção tem afetado a credibilidade da igreja e a fé dos seus seguidores, abala os fiéis lá na igreja. Assim sendo, não é somente por ser uma igreja rica que menospreza a Deus, uma igreja de Laodiceia. E hoje sim, muitas compõem pela sua ganância de seus líderes religiosos, de seus pastores. Mas antes de falar sobre a igreja de Laodiceia, vamos ver a característica de todas as igrejas da Ásia. Vamos ver. Pois cada igreja recebeu uma mensagem específica sobre o seu comportamento, seu modo de agir. Cada igreja da Ásia tinha suas tipicidades. Por exemplo, a igreja de Éfeso era uma igreja forte e trabalhadora, mas que havia abandonado o seu primeiro amor. É uma verdade. A igreja de Esmirna era uma igreja que frequentava perseguição e pobreza, mas que era fiel a Deus. A igreja de Pérgamo era uma igreja que vivia em, vamos dizer assim, um ambiente onde o paganismo ainda era forte e que precisava se arrepender de tolerar falsos ensinamentos. Tiatira também foi uma igreja, mas era uma igreja que tinha boas obras, mas que tolerava uma falsa profetisa que ensinava imoralidade e também idolatria. Já a igreja de Sardes era uma igreja que tinha uma reputação de estar viva, mas que estava espiritualmente morta e precisava se arrepender. A igreja de Filadélfia era uma igreja fiel e perseverante que enfrentava pouca oposição. E por fim, a igreja de Laodiceia, como falamos, que era uma igreja amplamente próspera financeiramente. Eles tinham muitos recursos e eram famosos. Sua tranquilidade trouxe
comodidade e uma grande frieza. A igreja de Laodiceia já não sentia falta do Senhor Jesus quando lemos lá o verso 20 do capítulo 3 de Apocalipse e avaliamos a grosso modo e passa a impressão de que ali Jesus está fazendo um convite, mas na verdade o chamado de Jesus em tal ocasião tratava-se de uma grande repreensão. Era uma igreja morna em seu amor por Cristo, mas amava o dinheiro, amava os bens materiais. Então abra todo o seu coração à porta, afinal a maçaneta está do lado de dentro. Abrace com todas as forças a oportunidade conferida a você, porque o tempo aceitável para a salvação tem que ser agora. É o dia de hoje. Está escrito lá em 2 Coríntios 6:2. Estamos vivendo uma crise de integridade na igreja. Há um abismo entre o que pregamos e o que vivemos, entre o que falamos e o que praticamos. É muita diferença em todos os sentidos. A igreja está se transformando, tem discurso, mas ela não tem vida. Ela tem carisma, mas ela não tem caráter. Ela tem influência política, mas não tem poder espiritual. É a verdade. Há uma esquizofrenia instalada em nosso meio. A política entrou fortemente e negativamente dentro das igrejas, em cima dos altares. Pessoas estão se valorizando politicamente dentro delas. Devido a isso, o povo evangélico, que era para ser maioria em 2032 no nosso país, decresceu. Deixamos de crescer com mais de 16 milhões de fiéis devido à polarização política, arrastada para dentro da igreja por pastores que estão fora do contexto da Bíblia. Isso é uma grande verdade. Tornamos uma igreja ambígua e contraditória, em que o discurso mascara a vida e a vida reprova o discurso, cada um de seus lados. Os pastores gulosos, buscando para si riquezas materiais, onde na verdade não são capazes de atuar na questão social, que também faz parte das igrejas. A verdade é que hoje vemos igrejas ricas, mas pobres na valorização religiosa, onde os gulosos cães pastores somente pensam nos seus enriquecimentos e bens materiais. Quando se refere, por exemplo, à igreja de Laodiceia, não só foi a falta de espiritualidade a que fez ela ficar pobre. A riqueza em si a fez desviar de seus valores morais e espirituais e completamente sem caráter. Hoje vemos pastores que usam seus púlpitos a serviços de candidatos a favor de políticos, onde pastores trocaram a mensagem real por discursos políticos. É assim que nós estamos vivendo nos dias atuais. Sim, nós estamos vivendo fora do contexto religioso. Estamos se ligando a questões que são completamente fora da Bíblia. Dinheiro, busca, poder, falta de moral, corrupção, caráter. Isso está adentrando a nossa igreja. Nós devemos ter cuidado quando nós mudamos o sentido da palavra da Sagrada Escritura para questões pessoais e materiais. Portanto, amigos, eu fiz essa mensagem, eu agradeço a você que ficou até o fim deste vídeo. O meu muito obrigado a você, eu agradeço pela sua atenção. Curte, compartilhe, mande para um amigo seu. Hoje está difícil falar da Bíblia. Hoje a rejeição, o homem está buscando outros caminhos
talvez por causa da tecnologia, estão mais ligados olhando o seu celular que preocupado um pouquinho só com a palavra de Deus. Eu agradeço por você estar comigo aí, olhando no seu laptop, no seu computador, no seu celular, seu iPad. Eu só tenho a agradecer por você estar conosco. Aqui a nossa mensagem são mensagens positivas, mensagens que levam coisas boas. Então, não abandone aquilo que você tem de maior e melhor. Não abandone esse Deus maravilhoso que olha por você, que coloca o teu Santo Espírito diante de você o dia inteiro. Você tem o Espírito Santo o dia inteiro. Não importa se você é da Umbanda, da Igreja Católica, se você é evangélico, seja lá qual for o tipo de religião, porque religião é criada por homem. Mas a palavra de Deus foi criada por Ele próprio, por Deus, por Jesus. Então, vamos seguir o que é melhor. O meu muito obrigado pela sua atenção. Que você continue conosco. Eu sou grato e muito grato. Curte, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado.